Você já desejou algo que depois não pudesse controlar? Ou você já desejou alguma coisa que custaria a sua vida? Até onde vai a nossa ambição em ter mais do que podemos suportar? Existiu um homem que, quando eu era criança, ele já era de idade avançada, baixo, nordestino, corcunda, roupa de saco marrom com um cordel branco amarrado na cintura, bengala e muito idolatrado por todos do estado que ele morava, por ter feito voto de pobreza. Ele impunha respeito ou medo por onde passava. Atrás daquele jeito frágil e impossibilitado, escondia um homem macabro e vingativo. Todos que desafiavam o seu poder não viveram para contar história. Tinha a sua habitação em um pequeno casebre que toda noite voltava para lá para dormir. Minha mãe, muito devota e temerosa do que aquele homem tão obscuro poderia fazer, começou a se oferecer para sempre ir no seu casebre, limpar e deixar comida pronta para ele. Ninguém nunca tinha entrado naquela pequena casa assustadora. O homem, antes da minha mãe ter ido, deixou um alerta para ela, dizendo: "Minha filha, você gosta de ver, de ter olhos?" Minha mãe disse que sim, com muito medo. Então ele fala: "Que bom, pois você pode até ter olhos, mas não pode ter boca. Tudo o que você vê ou ouvir aqui não deve contar para ninguém, para que nada de mal te aconteça." Aquilo soou para minha mãe como uma ameaça. Como ela já tinha se comprometido, não poderia voltar atrás, pois ficou com medo do que poderia acontecer com ela. Ao entrar no pequeno casebre, se depara com um grande contraste. A casa por fora era paupérrima, mas por dentro escondia tesouros e muita fartura. Deduziu que talvez fosse doação dos fiéis, mas o que a fez ficar perplexa foi, em um canto escuro da casa, haver umas velas acesas e ao redor um livro misterioso, com capa de couro e uma fivela. Ela diz que, ao se aproximar, consegue ver que era um livro misterioso e místico, onde ensinava a se esconder atrás de vassouras, a matar uma pessoa só com o olhar, ensinava palavras que ditas atraíam o mal. Minha mãe ficou muito assustada, mas mesmo assim pegou o livro para ver o seu nome e era... Peraí, eu acho melhor, no momento, não dizer. Vou continuar com a história e no final decido se falo ou não o nome deste livro, pois coisas podem acontecer em só pronunciar o nome dele. Digo isto porque a minha mãe falou o nome bem baixinho e todas as velas ao redor daquele livro se apagaram. E um ar gélido tomou conta do ambiente e ela disse que teve a sensação de que tinha uma presença ali. Ela se recompôs do seu medo e acendeu as velas que ali tinha, limpou a casa e quando estava preparando a comida para o homem, ele chegou e foi direto ao livro misterioso. Ela diz que ficou cortando os legumes e olhando de lado para ver o que estava acontecendo. E parecia que ele estava conversando com alguém. Todos os dias
era este ritual? Minha mãe contou que, uma vez vindo comprar farinha ao lado dele, um jovem começou a zombar do homem, o chamando de camelo velho. Lá vem o camelo velho. Minha mãe conta que, na feira, havia um cercado com mais de 20 porcos, daqueles bem robustos, grandes, gordos e pesados. O homem esboçou um sorriso para o rapaz, balbuciou umas palavras, olhou para os porcos e esses derrubaram o cercado, pois foram tomados de uma raiva, indo em direção àquele jovem e o matando pisoteado. Os porcos iam e vinham em cima do corpo. Lembro-me da minha mãe contar também que ele, o homem, tinha poder sobre a natureza. Certa vez, o homem estava em sua cadeira de balanço, daquelas madeiras grossas e escuras. Se não me engano, minha mãe falou embuia. Este era o nome daquela madeira. Pois bem, ele estava a ler o seu livro misterioso, em pensamento. Nenhum som ouvia sair dos seus lábios. Apenas se via os seus olhos se moverem, acompanhando as letras daquele livro. Quando estava quase para terminar, minha mãe me relata que entra um besouro grande, peludo e negro e vai na direção ao rosto daquele homem. Minha mãe diz que ele olha para aquele besouro e fala: "Para!" Então ele ficou parado em frente ao rosto do homem, só batendo as asas. O homem mostra a palma de sua mão e dá um comando ao besouro: "Aqui!" E o mesmo para na palma de sua mão. Aí ele diz: "Volte para quem te enviou e faça com a pessoa o que você iria fazer comigo." E o besouro sai pela janela fora. Até hoje a minha mãe não entendeu o que foi aquilo, mas isto foi o de menos. A minha mãe conta que não chovia fazia um mês. As plantações estavam secando, os animais morrendo, quando o povo bate na porta do casebre e pede ao homem que faça chover. Ele pede ao povo para esperar, fecha a porta e vai no livro misterioso e pronuncia algumas palavras. Retorna à porta e diz: "Vai chover, vou caminhar com vocês pela cidade." E ao caminhar, o céu escurece. Nuvens carregadas começam a dar sinal que uma grande e abundante chuva iria cair. Começa a cair a chuva. O povo se alegra, todos encharcados pelos pingos que caíam, molhando a terra e as pessoas, menos o homem, que continuava seco. Parecia que em volta dele existia um campo de proteção. E o povo, vendo isso, idolatrava e temia o homem cada vez mais. Quanto mais o tempo passava, mais medo a minha mãe sentia. Certo dia, quando ela arrumava nossa casa, encontra dentro de um baú velho fotos dos seus antepassados e encontra em cada geração o homem segurando o livro misterioso. Então ela entende que ele deveria ter feito um pacto para viver por décadas e décadas. E para espanto dela, encontra um pequeno caderno contendo revelações por parte do seu tataravô, que contou ali no caderno que o homem era apenas um jovem tímido, fraco, que sofria com a rejeição dos amigos, até ele ter encontrado este livro no meio da mata, que mudaria a sua vida, mas que o preço seria
caro para manter tal poder. E ali a história não foi terminada. Ela não sabia o porquê. Minha mãe conta que depois que descobriu o seu segredo, temeu mais ainda por sua vida e não podia fazer mais nada, pois ficava receosa do que poderia acontecer com ela ou comigo. Foi trabalhar, como todos os dias fazia, e ao abrir a porta do casebre, sente um cheiro de podre. Fecha a porta bem devagar, se esconde em um cantinho da casa e vê o homem dizer: "Eu sempre fiz tudo o que você me mandou." Então, para espanto da minha mãe, ela ouve uma voz a dizer: "Eu te dei tudo o que você quis. Respeito, o medo das pessoas, riquezas, vida. E você sabia que teria um preço. E agora é hora de pagar." O homem começa a se sentir sufocado. Seus olhos se voltam para cima e começa a sangrar pelo nariz, boca, olhos e ouvidos. A minha mãe corre, pega aquele livro e sai correndo gritando: "O homem morreu! O homem morreu!" Todos invadem a casa e encontram aquele pequeno corpo esvaído em sangue. Minha mãe, então, enterra aquele livro misterioso para que ninguém ache. Assim como você ouviu até agora este vídeo e áudio, para saber o nome deste livro, para atrair o bem, conquistar coisas boas, você também pode atrair um mal que você nem imagina. Por isso, por saber que existe no mundo muitos mistérios, há também segredos que não devem ser revelados. E isto inclui o nome deste livro. Tenha certeza de uma coisa: nada nesta vida é de graça. E um dia você pagará. E essa dívida será uma dívida eterna.